Olá, sejam todos bem-vindos a esse nosso bate-papo. Hoje eu tenho o prazer de receber o professor, novamente, né, professor? Novamente. Professor Cristóvão, companheiro de trabalho lá na UFAC. E a gente vai bater um papo sobre um ano de guerra na Rússia e Ucrânia. Mas antes de fazer isso, eu gostaria de pedir para você que está nos acompanhando, que dê o seu joinha e que se inscreva no nosso canal. É muito importante a sua inscrição. E assim você também vai receber os conteúdos novos que vão aparecendo, você vai ser comunicado e interagir com a gente também é muito importante. A gente agradece muito a participação de vocês e pede mais uma vez, não esqueça, dê o seu joinha e se inscreva no canal. Bom, eu gostaria de começar conversar com o professor Cristóvão, e a gente tem conversado, né, esses últimos dias, né, Cristóvão, nos corredores da universidade, por conta até mesmo da nossa disciplina que a gente divide lá de Relações Internacionais, e a gente acabou encerrando o semestre com os alunos justamente discutindo esse um ano de guerra, enfim, o que mudou, qual é o panorama. Então eu gostaria de começar, primeiramente, agradecer a tua presença aqui, ter aceito o nosso convite. Você sabe que é sempre um prazer te receber aqui. Que isso. E o nosso papo sempre é um papo muito compartilhado, as pessoas gostam muito, porque é um assunto extremamente instigante, é muito apaixonante, né? Mesmo a questão da tragédia do que é a guerra, mas ela atrai, né? Ela atrai muito essa curiosidade de saber como é que é, enfim, qual é o papel que o Brasil vai jogar a partir de agora com esse novo governo. Tudo isso a gente vai conversar aqui, tá? Então eu gostaria de te agradecer mais uma vez e começar fazendo mesmo assim, aqui a gente não faz pergunta, né? A gente conversa. Um ano depois, eu lembro que o ano passado eu estava em Natal quando começou a guerra, a televisão, dia 24 de fevereiro. A Rússia invade a Ucrânia, tal, bombardeio. 28 de fevereiro. 28? Foi no finalzinho do mês. Finalzinho do mês. Eu lembro que eu estava para voltar para Rio Branco e estourou a guerra. Bom, passaram-se um ano. Nós temos mais de 300 mil mortos, quer dizer, 150 de um lado, 150 de outro, mas os números são muito, né? Entre esses são soldados, militares e civis também, me parece que 30 mil civis, segundo os novos... Esses números também são... Os dados do exército norueguês. Né? Então, quer dizer, a gente também não tem a noção da dimensão dessa tragédia humanitária. Sem contar, obviamente, imigração, quer dizer, o processo de imigração, de refugiados, enfim... Bom, é uma tragédia, existem interesses de ambos os lados, tanto da Ucrânia como da Rússia. Um ano depois da guerra, nem a Rússia perdeu a guerra, eu gosto sempre de falar isso, a Rússia não perdeu a guerra, também não ganhou, e a Ucrânia também não ganhou a guerra, mas também não perdeu. Como é que você vê isso um ano depois, as perspectivas desse conflito, como é que a gente pode analisar aí? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Satisfação imensa pelo convite, viu, Nilson, a gente poder compartilhar mais uma vez esses debates sobre relações internacionais e sobre esses movimentos que têm acontecido no mundo. Sempre um prazer a gente bater sobre esse assunto, e ainda que seja um conjunto de assuntos que vão desde pandemia à guerra. Né? E sobre esse assunto específico, a gente tem que agora fazer o cálculo, né? O balanço geral do que foi esse um ano de conflito. E aí o que seria o espólios da guerra, o que sobrou entre mortos e feridos, aí, que, como você falou, que são quase 300 mil baixas, né, entre civis e exército, combatentes russos e combatentes ucranianos. A gente não pode esquecer de onde isso saiu. Né? Essa guerra vem com sua marcação ali desde 2014, na anexação da Crimeia. Né? O problema está ali naquela porção do território russo, que a Rússia reivindicou para ela. Isso dá origem às primeiras instabilidades. Né? Depois a gente tem os garotos da Macedônia, que são os meninos que estão ali naquela parte mais oeste, a parte mais leste do território ucraniano, que são pessoas que têm a sua origem majoritária de russos, né? Então os garotos da Macedônia são chamados meninos que ajudaram a disparar as fake news que interferiram nas eleições de 2016. Olha que interessante. Chamado, foi esse grupo que... os garotos da Macedônia, um monte de meninos com computador, assim, que disparavam
fake news sobre a Hillary Clinton, né, que ela era, naquela ocasião, o establishment, ou seja, o status da política norte-americana, e aí precisava de um outsider, precisava de uma pessoa que fosse fora da política, e aí saiu o nosso colega, eu não sei, nem sei o que aconteceu com ele ontem, anteontem, né, com o julgamento dele, mas para voltar... Parece que tá pendente, tá pendente ainda, né, que ele estava gritando no Twitter que ele ia ser preso. Uma espécie de pré-crime, né? Lembra aquele filme Minority Report do Tom Cruise? Antes de acontecer, você precisa... Do Tom Cruise, que ele fala assim, antes de acontecer, eu vou ser preso, é o Donald Trump. E aí, naquela ocasião, os garotos da Macedônia eram aqueles moleques que disparavam as fake news. E eles estavam ali, né? Eles eram daquela região ali da Ucrânia e serviram como uma espécie de exército digital russo para interferir nas eleições do outro lado do Atlântico. Eu acho que esse foi o primeiro ataque cibernético, assim, digital, de influenciar uma eleição, né? Exatamente. Uma democracia. É isso. Começa aí, né? O nosso pesadelo com a extrema-direita no mundo começa aí, né? Com os garotos da Macedônia, com interferência dos russos nas eleições dos Estados Unidos. E de lá para cá a gente tem um conjunto de eventos que interferem, que vão desde instabilidades econômicas, né? Geoeconômicas, instabilidades no ponto de vista da questão da crise sanitária global e instabilidades que estão associadas à questão das mudanças climáticas. Isso tudo foi reposicionando as potências globais no tabuleiro, de modo que a Rússia, que não tem acesso ao mar quente, só ao mar gelado, né? Isso vai colocando e aí isso, ao longo de 2016 até 2020, a gente viu uma redução da influência dos Estados Unidos no sistema internacional. Como ele fala, we're gonna make America great again. Né? Vamos fazer a América grande de novo, né? Again. E buscando ali aquele slogan do Ronald Reagan, né? Lá dos anos 80. Lá dos anos 80. E sobre esse aspecto, essa redução do poder dos Estados Unidos no sistema internacional fez emergir esse conjunto, primeiro que essa extrema esquerda, essa extrema direita, né? A extrema esquerda estava lendo sobre a França, né? Que tem a extrema esquerda lá. Né? E aí a extrema direita surgiu no mundo, né? Então você vai ver movimento na Hungria, na Polônia, né? Ela estava adormecida, né? E ela despertou. Despertou aí, uma espécie dos red pills, né? O pessoal tem isso aqui agora, né? Ai, meu Deus do céu. Isso é do filme Matrix, né? Exatamente. A pílula azul e a vermelha. Vermelha, né? E aí, isso foi um despertar da extrema-direita, e nesse caminho a Ucrânia tinha muito esse papel. Né? A Ucrânia era a gente esquece hoje, todo mundo colocando o brochezinho da Ucrânia, né? E aí a gente sabe que a Ucrânia passou durante muito tempo ali representando esse espectro da não política, protagonizado por Zelensky. Esse que é engraçado, né? Você tem, na verdade, o papel que o Zelensky jogava antes do conflito é um. Exato. E depois do início do conflito, ele vence as eleições, etc., é outro, né? Ele vive durante o conflito, na verdade, com uma virada do conflito, né? E aí, durante o conflito, ele se torna o grande salvador, o debatedor das coisas internacionais, dos conflitos e tal, quando, na verdade, ele era um bobo da corte. Ele é fruto dessa não política. Esse é o problema. Ele era um comediante, né? Era um comediante e debochava dos políticos. Por isso que a negação da política é um negócio muito complicado. Por isso que hoje em dia, assim, nossa, Lula toma água no Palácio Planalto. Porque antes, as coisas mais abjetas que a gente via ia de como resolver o aquecimento global com cocô de Índia, não. Parece absurdo. Parece não. Nós vivemos isso. A gente falando isso hoje, a gente fala, mas isso aconteceu? Existem algumas coisas que estão rolando, que rolaram no Brasil até o ano passado. No mundo e estão rolando ainda no Brasil, que a gente fala, mas espera aí, isso aconteceu? Como? Era assim? De fato. Então, durante o conflito, ele se torna, o Zelensky, no caso, ele se torna esse cara, né, esse líder internacional. Com projeção, né, nacional, mundial. Isso, em busca da paz, que eu vou salvar e tal. Mas, na verdade, ele protagonizava um movimento antipolítica de extrema direita, né, e a isso foi... A ele foi relegado também a esse papel de
de liderança contra a Rússia, né? Claro que a Rússia, por outro lado, ela infringiu um conjunto de acordos internacionais, né, a Carta da ONU, da Autonomia das Nações, né, da autonomia territorial, anexando territórios, mas nós temos ali uma questão mas muito delicada, porque está associado à própria geopolítica pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, né, que vem de 1946 até 2022, que é o avanço indiscriminado dos Estados Unidos, por conta, representado pela OTAN. Então, entre 1946, que foi a Aliança do Tratado do Atlântico Norte, foi criada ali, e de lá para cá ela vem avançando em direção a Moscou indiscriminadamente, esse bloco de países que ia proteger, que ele é criado durante a Segunda Guerra Mundial para poder proteger o avanço russo, né, o avanço soviético, melhor dizendo. Naquela, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E isso, de um lado, tinha também a OTAN da União Soviética, mas isso com a queda em 1989, né, houve também o desfacelamento desse acordo internacional, né, desse bloco regional. Mas a OTAN, por outro lado, continua avançando, anexando cada vez mais países em direção a Moscou. E aí a gente entende que o espaço de influência da Rússia foi infringido. E a gente tem que fazer essa leitura. É uma leitura complexa? Sim, por isso que a gente tem que ler com calma, com cautela, sem paixões. Porque se a gente ficar lendo com paixão, é que de lá, eu vejo sempre os analistas, né, falando, porque nós temos, porque aí a Globo News sempre a guerra da Rússia, né, a invasão russa, né, mas a gente não esquece, não coloca no caldo, né, que os Estados Unidos avançou indiscriminadamente, anexando cada vez mais países no acordo de cooperação. E o artigo 4 da Organização do Tratado do Atlântico Norte, o artigo 4, ele defende assim, uma vez uma nação atacada, todas são atacadas. Por isso essa preocupação. Então virou uma guerra por procuração, entende? Parece mais ou menos isso, né? Virou uma guerra da Rússia e Estados Unidos, uma guerra por procuração, cuja o espaço o palco da guerra se tornou a Ucrânia. E de um lado a Rússia querendo reivindicar território, que era claro que a Ucrânia é muito mais antiga do que a Rússia, né? Então, primeiro vem quando cria-se a Ucrânia, a Rússia ainda é um bairrozinho, né? Uma pocilga, como chama. E aí, de um lado virou, como eu estava dizendo, virou uma guerra por procuração. Então, a Rússia, de um lado, reivindicando a anexação da Crimeia, reivindicando seus territórios ali, numa clara e nítida rompimento do tratado da Carta da ONU, né, da Autonomia das Nações, porque houve invasão um território de uma nação autônoma. E do outro lado, os Estados Unidos querendo resolver o vexame que foi a saída da guerra do Iraque. Né? A saída dos Estados Unidos, perdão, do Afeganistão. Do Afeganistão. Com pessoas caindo dos aviões. A gente está esquecendo isso. É verdade, é verdade. Esqueceu que as pessoas... Já na administração Biden que ele que autoriza... A gente tem que ler política internacional com um espectro, olhando como que o determinado ator no sistema internacional está internamente para a sua população. Acho que o exercício tem que ser por aí. Biden passa aí por um dos piores números de popularidade nos Estados Unidos. Porque ele veio com uma discussão do Green New Deal, que nós vamos resolver questões climáticas, e nós vamos propor um conjunto de mudanças estruturais, e quando na verdade não conseguiu passar essas propostas no Congresso, né? E aí a taxa de juros está na estratosfera. Aumentou agora. O Fed fez isso ontem. Né? Teve um aumento. E aí você tem uma taxa de desemprego considerável, né? Porque você tem um processo ali de desindustrialização. Aliás, a desindustrialização dos Estados Unidos já é conhecida. Ele tem regiões de Detroit, regiões de Nevada, aquelas regiões tudo que eram espaços industriais consolidados na década de boom ali no pós-guerra, hoje são cemitérios industriais.
E aí isso tudo foi confluindo por uma queda de popularidade do Biden. Então ele precisava de um tema internacional para chamar dele. E o que vem na baila? O senhor Zelensky ali, né, fazendo querendo fazer parte da OTAN e querendo fazer parte da União Europeia. Sendo que é um espaço de influência da Rússia, né? E a Rússia também, com todos esses problemas, o Putin com todos esses problemas, aqui nós não estamos falando que o Putin é uma donzela, né? Um pacifista. Um pacifista, porque não vamos esquecer que ele mandou matar os caras lá em Londres, né? Tem aquela... O cara que foi envenenado. Ele deu ribite pro povo lá no... o cara tava no hotel Ele deu as pílulas de tungstênio pro cara lá no parque lá em Londres. Tanto que a rainha sinalizou, foi o serviço secreto o britânico indicou que foi assim, olha, o pessoal foi envenenado aqui na praça, né? E aí, assim, ele veio de todos esses movimentos. O Putin tinha mandado matar os seus oponentes. Eu esqueci o nome dele, que ele estava ele estava até no hospital, numa situação bem delicada. Eu lembro disso. Eu vi fotos dele. Ele ficou uns dias assim, tentando recuperar. Porque envenenamento era um envenenamento por um elemento radioativo, né? E aí, porque assim, o jogo é jogado. O jogo é pesado, né? O jogo é pesado, entendeu? E aí, assim, nós vemos toda essa... Então, é olhar para dentro primeiro, para depois ver essa projeção, como que esse líder, né, tenta se projetar externamente, né? Por isso que o Lula tem feito essas viagens, essas coisas todas assim, porque nos primeiros 920 dias da gestão, o cara, no Brasil ao menos é assim, né? E o cara tem poderes imperiais, né? Praticamente. Quase, né? Quase poderes imperiais. Né? No caso do Brasil, o cara tem o Lira lá no parlamento, na Câmara, fica complicado. E aí a gente vê esses movimentos. Biden, para voltar lá, Biden tem essa questão interna, que queda de popularidade, aumento da inflação, aumento da taxa de juros, aí você tem questão com o desemprego. E aí ele vai tentar executar o plano de saída do Afeganistão e acaba sendo aquela saída catastrófica, né, patética, com as pessoas caindo dos aviões e o Talibã tomando conta de novo das forças do Afeganistão. Então você veja, olha, hoje nós estamos falando aqui nós estamos falando do conflito ucraniano. Esse era o pano de fundo que a gente tinha, né? Então, com aquela saída vexaminosa do Biden, ele precisava de algo para poder recuperar a imagem. Mostrar poder, né? Que tem ainda influência, que os Estados Unidos é esse player mais importante nessas relações. Exato, né? Para além da força bélica, ele teria essa projeção econômica, mas tem imagem política disso, né? Não esqueçamos daquele dia de saída, além dessas cenas do avião, né, com as pessoas caindo, a gente tinha o Talibã tomando os espaços de poder com submetralhadoras não, com a AR-47. Né? Então foram cenas vexaminosas para os Estados Unidos. 20 anos depois do conflito iniciado, né? E aí não vamos esquecer, se o Putin hoje, se o Putin ele avançou em cima das normas e dos preceitos internacionais da Carta da ONU, de Autonomia das Nações, né, os Estados Unidos fez isso em 2003, na guerra do Iraque. Aqui a gente, na nossa memória... o que eu acho engraçado, a gente fazia essa abordagem dessa questão das duas grandes linhas das relações internacionais, o lado o liberalismo, idealismo, do outro o robesianismo, aquele realismo. E eu acho que esse conflito identifica muito bem o seguinte: o Estado está acima de tudo e de todos. Uhum. Os interesses do Estado russo e os interesses do Estado americano, né, ele está além de vidas humanas, civis e militares. Uhum. A grande verdade é essa. Exatamente. Então você tem uma razão de Estado. Teve um jornalista na Globo que, quando foi convidado um especialista em relações internacionais, de Rússia e tal, quando ele foi colocar essa posição, o jornalista estava em Nova York, né? Acho que ele acha que é americano porque mora em Nova York, não, ele é brasileiro que mora em Nova York.
Ele ficou assim, surtou, isso é um absurdo, como é que uma pessoa vem aqui defender? Falou, eu não estou defendendo a Rússia. Foi o Guga Chakra? Não, foi o eu lembro Pontual, Jorge isso, Pontual. Isso, verdade. Ele disse assim, eu falei, peraí, eu fui convidado aqui, eu sou especialista, eu não estou aqui para dizer se o Putin está errado, está certo, se é o Zelensky. A questão é que existe aí uma razão de Estado, e a gente tem que entender isso. O balanço que a gente pode fazer, pelo menos aí eu acho que o que você colocou, é que essa razão de Estado, ou seja, esse realismo, me parece extremamente fortalecido e consolidado, eu estou dizendo realismo em termos de relações internacionais. Sim, sim. Tá? E aí a gente tem essa questão do tal do soft power, do hard power, sim. E nesse exato momento o que a gente tem é invasão por parte da Rússia em territórios ucranianos para a defesa dos interesses do Estado russo e a reação do Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, também, né, e aí fornecendo armas, porque aí tem esse detalhe que eu acho que cabe a gente tocar também, que muita gente fica perguntando às vezes, assim, as pessoas que não têm, às vezes, assim, uma noção do que é um conflito regional que pode se expandir e se tornar um conflito mundial. Mas por que os Estados Unidos não entram de vez para defender a Ucrânia? Gente, calma, né? Imagina a dimensão de um conflito se, por exemplo, os Estados Unidos, se a Rússia, o exército russo descobre que tem soldado americano lutando. Sim. Bom, quer dizer, isso tudo vai provocar. E aí, para a gente já entrar nessa segunda parte, Cristóvão, que foi o papel que a China vem jogando nesse ano, que é um papel assim, ela não é pró-Ocidente, não é pró-Rússia, é pró-China, claro. Sim. A China sempre é pró-China, assim como os Estados Unidos é pró-Estados Unidos, e sim. a Rússia é pró-Rússia. Mas nesses últimos dias, essa semana, hoje aqui, nós tivemos um encontro, e vários acordos comerciais que foram assinados pelo presidente chinês. E com uma pompa, né? Não. Eu queria ser recebido assim, aprenda. Eu também. Mas você viu ser recebido daquele jeito. Você viu que houve... Com ordens de honras presidenciais. Aquele assim. salão... E o Xi assim, ó. Os chineses são... Gente, como é que pode, né, cara? Eles não têm reação, né? Eles são frios, são... Eu vi uma analista falando assim, como que o Xi Jinping responde com um sorriso. E assim, não dá pra ver o sorriso assim do velho. Você não sabe o que ele está pensando, né? Ele está concordando e está sorrindo. Mas então, esses acordos foram assinados. A China saiu de uma posição quase que de neutralidade para uma posição, assim, pró-Rússia. Essa é a leitura que os especialistas estão fazendo. Olha, agora a China se coloca, inclusive, como parceira, ampliando a parceria comercial. Se não fosse a China, não teria, o conflito não tinha se estendido tanto assim. E o conflito não é interessante para a China. Vamos pôr assim? Então, essa novela, esse pano de fundo que eu coloquei aqui, nos traz o seguinte, né? Então, os Estados Unidos, aliás, a Rússia fez o que os Estados Unidos fez em 2022, o que os Estados Unidos fez em 2003 com o Iraque, né? E aí nós saímos daquela ideia de, na virada do século XX para o século XXI, ali, quando as torres caíram, nós vamos salvar o planeta agora, nós vamos abraçar a árvore e vamos bater palma pro sol, né? Nós saímos desse cenário para agora aquela assim, Deus nos acuda, aí nós passamos por uma pandemia, né? O apocalipse total, assim, aquela coisa que a gente achava que era só em filme que a gente ia ver, toques de recolher, não sei o quê. E aí a gente, achando que ia resolver nossos problemas, nós sairíamos grandes pessoas melhoradas, né? Que vídeos se viralizaram na internet, né? Com pessoas dando alimentos para os trabalhadores, né? O pessoal fazendo palminha da sua sacada do seu prédio, né? Aí quando que menos sai uma bomba, né? Que assim, temos uma guerra, né? De proporções que tem proporção que podem global. E aí, assim, que é o saldo é isso, o espólio da guerra. Nós temos aí 300 mil mortos, né? E a Europa entrou quase num colapso econômico, porque... e aí a gente sai desse ideário de bater palma pro sol e vamos salvar o planeta, agora é cada um por si e Deus por todos, né? E aí a Europa reduz o seu espaço, fecha esses espaços para a influência da Rússia, né?
E os Estados Unidos tentam ali recuperar esse espaço de influência. No momento em que o mundo agora ficou, não, vou cuidar do meu. E o saldo da guerra, que vem também dentro de um saldo da extrema-direita, que isso é saldo da direita e da extrema-direita. Né? Que é o mundo que agora, nós voltamos ao mundo bipolar do pós-guerra, 1950. A configuração me parece que está se aproximando do que a gente tinha... Da bipolaridade ali. Até a queda do muro, né? Isso, exato. E aí cada um cuida do seu. A Alemanha passaram pelo inverno, né? Porque eles têm medo do inverno por conta eles perderam a guerra durante o inverno, né? Porque eles vão avançar. É um trauma. É um trauma. Sempre tem inverno, os alemães ficam em trauma porque o Hitler perde quando ele avança em direção... O general inverno... Eles avançam em direção a Moscou e perdem, porque mesmo com cocaína, as anfetaminas, os soldados eletrificados ali não conseguiram chegar até Moscou, né, perderam, por sorte do mundo, né? E aí houve a queda do Terceiro Reich, né, com a derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Mas, e aí, os alemães perdem aí, passam pelo inverno tremendo, esse que foi, um dos invernos mais rigorosos. Então, são coisas que estão, assim, você vai entender que elas estão se interseccionando, né? Então, crise econômica, crise global, crise climática. Aí, pandemia. Pandemia. Então, são problemas que estão se interseccionando. E aí, quando você vê o saldo disso, é terrível para o mundo todo. Porque você tem ali uma redução do espaço geopolítico da União Europeia. Porque a Alemanha estava terminando um gasoduto que conectava a Rússia. As sanções econômicas que os Estados Unidos impôs para a Rússia, né, incluída tirá-la do sistema internacional, do sistema SWIFT, que é o sistema SWIFT, é o sistema de pagamento. Né, o sistema de pagamento no sistema internacional. Como que eu transfiro dinheiro para um país? As transações comerciais todas passam quase por ele. E quem que é o xerife desse negócio? Os Estados Unidos. Ele que fala quem entra e quem não sai. Quem entra e quem sai dentro do sistema. Né? Então, como ele tirou a Venezuela, como ele tirou a Cuba, tirou a Rússia, tirou Coreia do Norte, tirou o Paquistão, tirou Irã. Né? São países que estão fora do sistema internacional. E aí, com essa remoção da Rússia, como que faz os pagamentos? Né? Você viu ali que não funcionava a internet, não estava funcionando os pagamentos, não funcionava nada. E isso, houve um abalo sísmico na economia europeia. E não esqueçamos desse exercício todo que a China vinha na esteira de organizar a nova Rota da Seda, que é um espaço de projeção territorial, ou seja, a construção de rodovias, portos, aeroportos, dutovias, infovias terrestres de influência da Rússia, de influência chinesa, construída pelos chineses. Então, a quebra e a ruptura dessa aliança, né, que veio ali no início do século, isso é ruim para a China. Então, esse saldo que você pergunta, deu uma volta, mas é isso. O saldo é isso, nós temos 1/3 do mundo é pró-Estados Unidos, 1/3 do mundo é pró-Rússia, e um outro terço do mundo é indiferente pró-Rússia. O Brasil está incluído nesse pró-Rússia, ou pró-Estados Unidos, ou esse que está... O pessoal, porque a gente tem a nossa carta... De neutralidade, né? Né? Então, o que sobra? A China, nesse cenário, ela é um player pró-Rússia, e agora mais do que nunca, né? Que é um espaço de interferência, porque os Estados Unidos mexeu ali num espaço de influência geopolítica que era da Rússia e ia ser dado pela China, entendeu? E aí vejamos uma coisa, assim, as coisas têm que ser colocadas em perspectiva. A China sempre foi o principal player do planeta durante 18 séculos. Estava ouvindo isso hoje de manhã. Durante 18 séculos a China... As coisas eram produzidas no Oriente e levadas para o Ocidente. Né? O que houve foi os Estados Unidos só tem projeção geopolítica nos últimos 217 anos, que é o tempo do da independência, sistema capitalista. Isso. E a independência americana, exato, que tem 240 anos. 1776 a Guerra da Independência, você tem 1778, 79 a primeira Constituição Americana, quer dizer...
200 anos, 1976, é isso, 200, não tem 250 anos. Não tem 250 anos. Que é exatamente o período que dura esse processo de construção de uma hegemonia norte-americana no mundo. Exato, né? E organização do que eles vão chamar de capitalismo. E que se consolida, obviamente, com o final da Segunda Guerra, a vitória dos aliados e a criação da OTAN como estratégia militar para a defesa do avanço soviético, até por conta da vitória que a União Soviética tem, não é a Rússia, a União Soviética, o Exército Vermelho tem sobre Berlim, né? Sim, mas nós não vamos discutir isso aqui. Mas acho que é importante a gente colocar as coisas, porque as pessoas acham assim, a gente cai do céu. A história, assim, começa a partir de 2022, né? Então, assim, para a gente colocar em perspectiva, a China sempre foi a principal polia, vamos chamar assim, né? Na ideia da bicicleta, né? A polia maior dentro do sistema internacional, né? Agora, nos últimos 200 e poucos anos, 240 anos, é o que os Estados Unidos têm de história nessa hegemonia. E aí, a China, naturalmente, no andar da carruagem, a China recuperaria esse espaço que foi secularmente dela, né? E aí o que a gente vê? Isso foi gradativamente desenhada por Deng Xiaoping, né? Que é o Deng Xiaoping, que aí ele se tornou a dinastia Deng, né? E aí a dinastia do Xi Jinping é a primeira dinastia com o cara vivo, né? Porque as dinastias são colocadas quando eles já morrem, né? A dinastia Deng foi até ano passado. Ano retrasado. Ele morre? Não, aí ele morre, mas a dinastia Deng, ela vai até 2020. Aí cria-se a dinastia Xi, e a dinastia Xi com ele vivo. É a primeira vez, isso é a primeira vez na história chinesa, que há uma dinastia com o seu líder vivo. Né? E aí o Deng Xiaoping falava isso, né? Não importa a cor do gato, importa que ele casse o rato. Então, por isso que não tem esse delírio que houve aí nos últimos 4 anos no Brasil, de que nós não podemos nos alinhar com a China, o Exército Vermelho, comunista, blá blá blá. Isso é conversa para boi dormir e para alimentar... Teorias da conspiração, né? Isso é para alimentar... bate-papo na frente de quartel, entendeu? De churrasco de gente desocupada. E aí, quando na verdade o que a gente tem é uma estrutura de um sistema, de partido único, né? É o socialismo de mercado com práticas capitalista territorialista, ou seja, é territorialista no sentido de criar estrutura e infraestrutura, e o capitalismo como uma resposta, entendeu? Como força motriz. E era isso que ele falava, né? Que o Deng Xiaoping fala, não importa a cor do gato, né? Se ele é preto ou se é branco. Importa que ele casse o rato. Então, e aí tanto que ele mesmo fala, tem um livro dele que ele escreve tudo isso, né? Que ele deixa isso escrito. Desse, não, porque socialismo, isso aí é coisa de gente preguiçosa. Isso aí tá escrito no texto, não é coisa do Cristóvão, não. Tá lá, assim, socialismo é coisa de gente preguiçosa. Então, que a gente precisa deixa as pessoas preguiçosas. Então, o que a gente tem que fazer? Criar um sistema de trabalho que seja competitivo. Nessa virada de chave, a China coloca 500 mil trabalhadores no sistema capitalista. Isso muda o jogo, faz com que os Estados Unidos se desindustrialize, e aí você os estadunidenses abram as suas janelas no domingo ensolarado, nossa, que ali no sul, naquela porção mais sudoeste, né? Vão para Los Angeles, né? No Palm Beach, e tá tudo lindo, né? Nenhuma poluição. Vamos buscar o carbono neutro, né? A economia de baixo carbono, né? O Silicon Valley, assim, tá tudo belezinha, mas a poluição está lá na China. Você só mudou a base né? Do dióxido de carbono, a poluição dos rios, dos mananciais. Isso está tudo provocado nos outros países. E aí o que acontece? Qual que é o saldo dessa conta toda, dessa geografia toda? Né? Você tem uma potência que está querendo se posicionar e uma outra não querendo perder isso. Né? Mas a discussão, acho que central, ela passa por um fator que é determinante. Para além dessa projeção
de poder geopolítico, de poder econômico. Nós temos uma questão que é perigosa, que é a chance, a questão de a gente ter um conflito armado bélico de dimensões mundiais, dimensões apocalípticas. Né? Aí você está falando da utilização de armas mais letais, diga-se uma bomba atômica. Não vamos esquecer. Não, talvez não seja um artefato atômico com potencial para destruir toda a Ucrânia, que isso não é, mas que pode simplesmente destruir uma cidade, 2, 3, quer dizer... Nilson, a gente, em 1986, eu vou fazer aniversário domingo. Parabéns antecipado. 26 de março de 1986, mas dia 26 de abril de 1986, o que aconteceu? O desastre de Chernobyl. Verdade. Né? O desastre de Chernobyl serve muito de exemplo como isso. O que é um pós... O quanto voava, né, a fuligem de produtos atômicos sobre toda a Europa, eles estavam quietinhos ali, né? Agora imagina, a Rússia, que é o detentor de maiores número de o maior número de bombas atômicas, né? E a maior bomba atômica já feita está com a Rússia, que é a Tsar bomba, né? A bomba Tsar. E aí, assim, como que você começa a cutucar como diria lá no Mato Grosso do Sul? A onça. Cutucar a onça com a vara curta, entendeu? Assim, e aí vai acuar o Putin, não dá para acuar o Putin, porque é o cara que tem o poder de destruir o planeta. E do outro lado você tem também um outro player que é o segundo maior dono de ogivas nucleares. E o potencial disso, o que abre pra gente, né? Você tem essas instabilidades ao redor do planeta, você tem problemas ali. Você tem problemas de anexação de território, né? Ali, não só com a Rússia, mas você tem problemas ali. Paquistão e Índia, né? Quando eu falei de aula. Tem a questão dali do... Aí você tem China e Taiwan. Exatamente. Né? Que a ilha de Taiwan é uma área de influência dos Estados Unidos, que os Estados Unidos ficam ali falando que é deles, né? Mas os Estados Unidos fez exercícios militares ali, porque assim, o que a gente tem que ver, Nilson, que os Estados Unidos é muito irresponsável. Eu acho que é o xerife do mundo. Você precisa... Quem detém... Há uma irresponsabilidade do ponto de vista diplomático, e vamos melhorar a frase. Vamos deixar ela... Vamos colocar aqui, diplomaticamente falando... Há uma irresponsabilidade diplomática jamais vista do ponto de vista dos Estados Unidos. Porque ele avança em cima de outras potências, não, de outros players internacionais, de forma indiscriminada, como se não houvesse... Não, e aí vem aquela máxima que parece de HQ, né, de filme de super-herói, mas que nesse momento eu acho que vale. Que é, quando você tem poderes, vem responsabilidades também. Isso, Homem-Aranha. Exatamente. Olha, né, com grandes poderes acompanham grandes responsabilidades. Eu acho que nesse ponto, e aí eu quero... E tem os tarados da guerra. Não, esses daí a gente pode até deixar uma parte. Mas o que eu acho importante, porque os Estados Unidos, eles têm agido, do ponto de vista da política internacional, diplomaticamente de forma irresponsável, da mesma forma também que o Putin... não estamos discutindo a razão de Estado aqui, ninguém está aqui fazendo julgamento de que é bom, né? Porque essa discussão não pode cair na vala comum de dizer o eixo do mal e o eixo do bem. Não vamos cair nessa discussão. Mas a China, com esse encontro com a Rússia, e assinou diversos acordos, inclusive, de substituição de importação, que o Ocidente, com o boicote, em relação à Rússia, o Ocidente, as empresas europeias assinaram e fizeram. A China se propôs nesse acordo de forma muito clara de alinhar, inclusive colocar a sua indústria para fornecer esses equipamentos e materiais. De modernização da Rússia. Exatamente. E também acompanha, e a gente não tem o detalhe disso, um plano de paz, ou seja, a assinatura de um armistício por conta... Esse plano seria da China, que seria apresentado para colocar fim ao conflito. Agora, você colocou muito bem já aí, o que nós estamos falando é de potências que querem garantia de territórios de influência. E quando a gente fala território, gente, é ocupar mesmo. Olha, essa fronteira daqui para cá... É meu, daqui para é seu. E nós estamos falando
de jogadores, de players internacionais que tem poder militar, que tem poder atômico, quer dizer, então nós não estamos falando de um Estado que pode dizer, não, mas aí os Estados Unidos vai lá e diz, não, invade, sai daqui, como foi, por exemplo, a invasão do Kuwait. Os Estados Unidos foi lá, colocou a sua frota, expulsou o Iraque, tomou o Iraque, porque havia um interesse americano. Agora, há um interesse russo em relação ao avanço desses acordos que os Estados Unidos estão fazendo em relação ao OTAN. Bom, você acha que se há uma disputa... que saudade de Angela Merkel, né? Agora, saudade dela. Porque assim, a Angela Merkel, ela conseguiria... Porque o Olaf Scholz, né, ele não consegue se projetar. Aí veio o tiozinho, o menininho lá da França, né? O Macron. O guri do meio, né? Porque assim, ele não é nem Marine Le Pen, nem o pessoal da esquerda. Ele é o cara do meio, né? Tem até uma fala em francês, né? Que explica que ele é o do meio ali. Aí o Macron tentou se projetar e ocupar o lugar dela, não conseguiu, né, colega? Há uma ausência de liderança na Europa, né? Aí o saldo é esse. Né? Inglaterra, França, Alemanha. Aí assim, a Itália. Aí a tia Beth vai e morre também. Né? Em meio a tudo isso... A tia Beth morre. A gente tá rindo aqui, mas é que... Claro, respeito à rainha. God save the Queen. Né? Mas é muita coisa com dimensões internacionais ao mesmo tempo. Que a Angela Merkel, eu tava ouvindo o podcast agora, né? A Angela Merkel foi 16 anos de liderança, né? De primeira-ministra da Alemanha. Ela foi 14 vezes na China. Quer dizer, quase uma viagem por ano. Quase uma viagem por ano. Né? Para poder aproximar a China dentro desse contexto. Acho que a China tenta, como eu estava falando, virou uma guerra por procuração. Né? Aí os Estados Unidos lança cada vez mais e mais pacotes de estruturação da Rússia, da Ucrânia. A Rússia tentando... virou uma guerra de procuração entre Estados Unidos e Rússia. Né? De um lado, os Estados Unidos equipando a Ucrânia, com os mísseis, não sei o quê. E a China querendo recuperar isso. A China vem com esse acordo de paz agora, tentando resolver. A Europa, sem acéfala, né? Tem uma liderança, né? Sem uma liderança. Aí você vê, não tem liderança, e aí essa semana a França estava passando com os problemas de protestos de novo. Ainda está, porque é a questão da Previdência. Da Previdência, né? Aposentadoria. Da aposentadoria e tal. Então, nós temos um problema de liderança. O que essa década vai mostrar pra gente, a década de 20, nós temos problemas com lideranças, né? E assim, isso marcado ali, de 2014 até hoje. Uma ausência total de liderança. Não estou falando que ter um governo planetário, mas a gente tem que ter assim, pessoas que pensam, vamos seguir essa pessoa aqui que ela está falando que dá pra gente ir, mas agora mesmo é o que o Xi Jinping está tentando aí resolver isso com esse armistício. Agora, se isso vai dar certo é outra questão. Claro que um armistício, quais são as condições que o Zelensky, né, o Reinaldo Azevedo tem uma palavra para falar sobre esses caras, ele é assim, o encantador de... como é que é? Encantador de diplomatas, uma coisa assim que ele fala assim, né? Porque viu um bobo da corte, aquele rapaz, que é o chefe de Estado da Ucrânia, e encantador de tarados do Apocalipse. Né? O encantador de tarados do Apocalipse. Porque assim, aí tem os tarados do Apocalipse, assim, vai, joga bomba, que não sei o quê. Gente, mas assim... E aí até a Kamala Harris, né? A vice-presidente dos Estados Unidos, não, calma. Vocês estão muito agitados. Não vai acontecer assim. Por isso que o Zelensky vai lá fazer a fala no Congresso americano. Porque foi o que a gente falou em sala de aula. O que acontece? As pessoas esquecem das coisas. A gente não lembra mais da pandemia, esquecem. A gente cansa de falar da pandemia, a gente cansou de falar da Ucrânia. Aí, aconteceu esses dias aí, a questão lá com a tragédia, agora aqui em Betioga. Lá no São Sebastião. São Sebastião, perdão. E aí, assim, a gente esquece. E aí, por isso que o Zelensky vai lá e fala assim, pelo amor de Deus, esquece a gente não. Estamos aqui, olha. Estamos aqui, porque o Putin vai continuar descendo a chibatada. Porque agora vem a primavera, né? Começou a primavera quarta-feira, né? No hemisfério norte, né? E aí, assim, começa também, aí assim, uma investida da Rússia também.
com a retomada Mas do me conflito. parece, as últimas notícias que eu tenho ouvido da guerra, nada de novo no front, é o seguinte, que existe uma parte do território que é extremamente importante para a Ucrânia, e me parece que a Ucrânia, bom, isso é o que a gente ouviu, ela está avançando e quer assim, reconquistar esse território. É o Porto de Sebastopol. E aí esse Isso, porto é será que importante porque assim, teve o acordo de grãos, né, na ONU, né? Que o acordo de grãos é o seguinte, porque a Ucrânia é muito importante na produção de trigo, né? Trigo e arroz e outros cereais, né? E aí o que acontecia? As minas aquáticas, subaquáticas da Rússia estavam naufragando Os navios. os navios com trigo. Com carga, né? Carga de alimentos. E aí o acordo de grãos veio para poder resolver essa questão e não precisa de navios não serem... Essas embarcações poderem transitarem sem serem... E aí o que acontece? Quem estava infringindo o acordo era quem? A Ucrânia. Então não há santos na política internacional. Não existe certo ou errado, existem interesses. A primeira vítima, já diz o ditado, a primeira vítima da guerra é a verdade, né? Exatamente. A primeira vítima. Então, não há certo ou errado, existem interesses. E aí, o Porto de Sebastopol é importante porque ele já está... Ele é o caminho direto tanto para o mar Mediterrâneo, né? E também ele está que você sai com acesso ao Oceano Índico. E aí, acho que a gente tem... O armistício é interessante para todo mundo. Então, qual é o saldo disso tudo? É que a guerra da Ucrânia não é boa para ninguém, porque ela está no meio do caminho, né? Midway, não é a ilha de Midway, mas está no meio do caminho de todo mundo. Né? Seja o interesse dos Estados Unidos, seja o interesse da Europa, seja dos interesses da China. Por isso que a China quer propor um armistício, mas ela se posiciona dentro dessa retomada que Xi foi até lá. Vamos ver como vai ser a nossa ida até lá com Lula. Porque isso, agora que eu queria que você já colocasse, incluísse nesse nosso bate-papo, porque alguns analistas aqui do Brasil estão dizendo que a aproximação da China em relação à Rússia, com esses acordos, etc., favorecem o discurso que o presidente Lula irá fazer, o encontro com o presidente chinês. Somado a isso também, o presidente Lula está viajando, não sei se é hoje ou amanhã, com uma comitiva de quantos? 200 pessoas? 200 empresários. Empresários, ministros de Estado, etc, etc. Quer dizer, o que a gente pode esperar? Primeiro que a gente está falando de um novo momento da política internacional, o governo brasileiro se posiciona, obviamente, totalmente contrário aos últimos 4 anos, que foi um desastre do ponto de vista diplomático, do ponto de vista da política externa brasileira. Ela afundou com a ignorância, com o terraplanismo, etc, etc. Então agora a gente tem, na verdade, o Itamaraty está à frente disso, o Ministério das Relações Exteriores tem se posicionado de uma forma que historicamente, né, a tradição brasileira de neutralidade, mas neste momento em que o presidente Lula tenta essa reaproximação, essa relação com a China, que é o nosso maior parceiro comercial, se não me falo, o segundo. Há 9 anos. Quer dizer, essa reaproximação, diante do que foi a relação do governo anterior com a China, as piores bobagens que se podia falar, desde do primeiro nível do governo até o último. O presidente Lula então está tentando costurar isso, está levando uma comitiva de ministros e empresários, claro, óbvio, no que nós estamos falando aí, é defesa de interesses do comércio, da indústria brasileira. Não, mas da carne. Mais do que a gente chama de commodities, né? Commodities agrícolas. Muito bem. Você acha que esse posicionamento da China favorece o que o presidente Lula, pelo menos a gente acredita que ele vai fazer lá com esse encontro, ou isso não muda muito? O que muda mesmo é a postura do Brasil em relação à diplomacia e às relações internacionais como um todo? Eu acho que eu estava ouvindo uma dessas falas dele sobre essa questão da retomada do Brasil. O Brasil está de volta. Assim, nós temos o quê? 100 dias de governo? Vamos agora no final desse mês para 90 dias de governo. Isso. Que é janeiro, fevereiro e março, 90 dias de governo. 100 dias de governo, como Theodore Roosevelt colocou, né? Os 100 primeiros dias de governo. Porque Theodore Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos, que cunhou essa marca, né, de 100 dias de governo. Você tem que apresentar um resultado para dar
E isso ficou como parte de marketing político para o resto do planeta. Então tem sempre 100 dias de governo. Né, que você fez em 100 dias. Então, acho que... E o Lula fez em 130, 160 dias. A gente tem que considerar que, o governo começa na transição, né? Exato. Que é o primeiro governo de 4 anos e 2 meses. Exatamente, porque houve um abandono. Governo. Bolsonaro pega a eleição, abandona simplesmente o governo. Porque ele estava não sabendo onde colocar a joia. Mas seguindo nessa linha aí do... O que acontece? Eu acho que a recuperação, trazer o Brasil de volta, é um exercício que o governo tem feito. E eu acho que revive a política de Estado, que sempre foi a tradição do Palácio do Rio Branco, né, do Palácio do Itamaraty, né, tradicionalmente capitaneado com o Barão do Rio Branco. E o Brasil reposicionar-se nesse cenário, eu acho que é um momento importante do mundo, por conta dessas questões das mudanças climáticas, do reposicionamento global, todas as coisas que nós estamos vivendo. E eu só tenho um receio que é esse, assim, nós nunca estivemos tão baratos. Não sei. Não, o Brasil está de volta num momento muito instável do mundo. Nós já conversamos aqui. Treta para tudo que é lado, né? Conflitos e instabilidades para todos os lados. No momento que o mundo não tá muito com paciência para as coisas, e a China sempre foi um player muito voraz, né? E assim, ir para lá, estava outro podcast que estava falando sobre isso, a gente ir para lá nesse momento com o mundo em baixa, com o mundo sem paciência, e a gente está muito barato porque a nossa imagem ficou muito manchada demais, né? E não vamos esquecer que entre chover, do ponto de vista ambiental, entre chover, entre o dia virar noite em estado de São Paulo e a gente perder maior cobertura vegetal nos últimos anos aqui, foi isso os últimos 4 anos. E a gente está com a imagem muito manchada. Mas acho que quando o Lula faz esse reposicionamento de ter ido para essas grandes potências e ter ido primeiro nos Estados Unidos, e agora, eu acho que já tinha que ter ido primeiro na China, depois nos Estados Unidos, né? É porque parece que existe uma tradição diplomática no Brasil que a primeira grande visita o Brasil sempre era até para ser feita antes, né? E o presidente brasileiro sempre vai aos Estados Unidos, parece que essa tradição. Isso eu não conheço. Mas talvez seja por conta de estar na mesma região, né? Não sei, né? Tá nas Américas, talvez vá lá por conta da região. Mas se fosse para pensar assim, olha aí, Ângela, tem que pensar mais como a Ângelazinha, né? A Ângela foi mais vezes lá. 16 anos de governo, 14 visitas a Pequim. Você vê. Então, essa aproximação Brasília-Pequim, eu acho que vamos ver como que isso vai se dar. Pode ser uma comitiva grande, não era o Lula, né? Mas eu acredito que deveria ter ali, ao invés de 200 empresários, são 200 projetos. De infraestrutura, transferência de tecnologia, que eu acho que isso é fundamental. Saneamento básico. Exato. Poxa, assim, porque imagina, cara, nós somos uma potência agrícola, né? E aí nós temos uma das maiores cidades da América Latina, que é São Paulo. A gente tem a maior floresta latifoliada do planeta. E ainda tem gente que faz cocô dentro de uma latrina. Você imagina uma coisa dessa? Né? Nós estamos falando de uma economia que é uma economia global que tem fazendo uma transição para uma economia de baixo carbono, quando as pessoas não têm acesso à água potável. Então, isso, ao invés de 200 empresários, incluindo eles, Joesley Batista, né? Cara, como que esse Brasil é uma coisa, né? Mas é que tá, o cara que fez a delação premiada que depois levou à prisão do chefe de Estado, né? Agora viaja. Não, do ex-chefe de Estado, agora viaja com os caras no mesmo avião. Eu acho que tem que saber também fazer o refinamento disso, né? Ou seja, nós estamos falando de um projeto de país. Então, é que eu ainda não estou conseguindo ver nesse governo. Parece uma coisa meio que não é que tá assim, não é essa crítica que fizeram, né? Um museu de grandes um museu de grandes novidades. Isso, né? Que tá, mas assim, porque o país parou durante 4 anos, né? E acho que é importante ele retomar algumas coisas mesmo, artes médicas, Minha Casa Minha Vida. Claro que o orçamento é outro, né? Pra imaginar que o orçamento do Minha Casa Minha Vida era dois
eram 2 caixinhas daquela lá de joia. 32 milhões de reais. Isso já diz muito, né? Esse era o orçamento que o... Pro Minha Casa, o projeto, Minha Casa, programa Minha Casa Minha Vida. Que o Paulo Guedes desenhou para este ano. Esse era o valor de Minha Casa Minha Vida. 2 caixinhas do porta-joia da Micheque. Aí, assim, o que a gente tem, né? Qual que é o projeto? Então, a gente conseguiu, acho que foi ontem, caiu o embargo, né? Ontem caiu o embargo da nossa carne, né? Por conta da febre aftosa. A febre aftosa foi identificada, se não me engano, foi em Tocantins. Mas foi um caso bem... bem isolado. Aí, assim, diferente do que foi com a Tereza Cristina, né? Que ficou 4 meses o embargo. Agora foi em tempo recorde, o Ministério da Agricultura conseguiu desfazer isso. E eu acho que a gente precisa, eu não sei quais são os projetos que a gente está levando para essa aproximação com Pequim. Sei que são os 200 e inclui essa proposta de armistício. E aí que o Lula tem feito isso, eu acho que é benéfico porque está na nossa tradição das nossas relações internacionais. E dessa posição de neutralidade. Todas as vezes, todas as vezes que a ONU, que a Rússia levou temas, né, das instabilidades ali, levou temas da guerra para o debate na Comissão de Segurança, mas para debater lá na ONU, o Brasil manteve a sua neutralidade, né? E essa neutralidade vai na esteira do que Xi Jinping está sinalizando. Porque a guerra não é bom para ninguém. Não é bom. Porque o que você tem? Saldo de 300 mil mortos, os portos destruídos, cidades destruídas. E para reconstruir isso tudo? Não, eu acho que o grande... o que mais preocupa, o que mais é nocivo para a política interna, política das nações, enfim, internas, políticas internas e externas, e também para a economia, porque é a questão da instabilidade, né? A questão da confiança. A gente nem... Vamos deixar para fazer esse negócio da quebradeira dos bancos aí, para um outro bate-papo. É porque a gente já está caminhando para o final, e eu só queria, só para fazer uma... Assim, não é um fechamento, porque o assunto é tão diverso e tão amplo, que não dá para você falar, isso. Mas eu acredito que, pelo que você me falou, e porque a gente tem até falado mesmo em sala, pelos corredores, é que nós estamos vivendo um momento meio que sui generis, né? Sim. É pandemia, crise climática, uma guerra e um fator que eu acho que é fundamental, principalmente no que diz respeito à Europa e os Estados Unidos também. Uma crise de liderança. Sim. Nós não temos uma liderança capaz de promover um diálogo multilateral, etc. Então, o conjunto desses fatores leva o mundo a realmente ficar com o pé atrás. E num momento muito delicado, nosso, assim, cara, que é um fato. Mudanças climáticas, assim. Nós estamos num momento decisivo para a humanidade, num momento decisivo para nós, né? Sem liderança, no momento que a gente tem que falar assim, olha, nossa, isso aí vai ter... eu falei isso na última vez que nós conversamos aqui, comento sempre quando estou em sala de aula. Tem um ecoeconomista que vai falar assim, né? Um planeta chega para o outro e diz assim, né? Nossa, estou com coceira aqui. Aí o outro fala assim, calma, é a humanidade, já passa. Porque, cara, que a gente chegou num momento delicadíssimo, um ponto de não retorno, né? Que a gente se a gente não conseguir reduzir as nossas, foi isso que o painel intergovernamental das mudanças climáticas sinalizou, né? Que aí, protagonizado com o André Gutierrez, que é o presidente da ONU, ele disse o seguinte, né? Que assim, nós podemos ainda salvar nos salvar do apocalipse climático, né? E aí, assim, porque ele já está em marcha. Né? Chuvas torrenciais no momento que a gente não achava que ia ter, né? E aliás, a gente tem questões teve o ciclone Fred agora, né, que ele devastou um conjunto de outras cidades. Então, a gente está no momento que a gente precisa criar ali, né, um conjunto de medidas de redução de emissões de gases de efeito estufa até reduzir até 2030, daqui 7 anos. Aqui, já estamos chegando lá já. Daqui 7 anos. A gente tem que reduzir 50% até 2005, pela metade até 2030
e depois reduzir a outra metade até 2100. Até 2050. Então, quer dizer, não vai dar certo isso. Não vai dar certo. E aí, no momento que a gente precisar de liderança, a gente está com uma crise de liderança na Europa, nos Estados Unidos, a gente tentando recuperar isso aqui no Brasil. E no momento que a gente precisava pensar assim, olha, é o fim mesmo. Porque assim, isso é desde a Revolução Industrial até aqui, né? Que esses medidores estão colocados, né? Que a gente tem que reduzir as emissões até 2050 para a gente poder ter vida habitável no planeta até 2100. Bom, gente, com esse panorama, a gente encerra aqui o nosso bate-papo. Gostaria mais uma vez de agradecer muito, Cristóvão. E já tô marcando aqui, quando a gente voltar lá para o final de maio. No nosso inverno. O nosso inverno amazônico, o nosso friozinho amazônico, a gente apresentar aqui um painel, a gente fazer um balanço dos projetos que o Brasil tem em relação a esse contato com a China, essa relação que o Brasil, que o presidente Lula está indo, enfim. Eu acho que vale a pena a gente voltar daqui uns 60, 90 dias para fazer um balanço disso, porque meses. Nós não tocamos nesse assunto aqui, por isso que eu vou deixar para a gente fazer isso numa conversa posterior, que é a questão, o papel que a economia acreana pode jogar nisso também. Claro. Tá? Então a gente já vai aqui, a gente está se despedindo, vou passar a palavra para o Cristóvão para ele fazer as considerações finais dele, mas eu acho que já cabe a gente pensar que daqui uns 60, 90 dias, a gente sentar de novo aqui e fazer um balanço disso, do que a China, essa reaproximação com a China, o que isso pode ter de efeito na economia do Brasil, nos projetos de infraestrutura, de tecnologias e, claro, o Acre, como produtor de proteína animal, enfim, também tem qual é o interesse, enfim, eu não sei se tem algum empresário acreano nessa comitiva, não sei se tem, mas o ex-governador está indo, o Jorge Viana está indo. O Jorge Viana está indo, porque ele é da Apex, né, da Agência de Exportação. Então é isso, gente, eu passo a palavra para você fazer as considerações finais. E já fica esse convite aqui, tá? Não, já aceito para a gente fazer um balanço desses 6 meses, vai ser bem bacana. E olhar isso, né? Porque eu acho que porque o estado do Acre, junto com o Amapá, são os 2 últimos estados da economia brasileira. Estamos no ranking. A gente só fica na frente do Amapá. Pois é. Então... E aí, assim, fica também essa coisa para a gente ler o que é a Amazônia dentro desse contexto. Então, aí são 6 meses e a gente olhar, eu já aceito já de antemão, para a gente pensar um pouco assim, o que é uma unidade federada, o que é desenvolvimento no interior do país. Porque pensar o desenvolvimento, vamos salvar a Amazônia, vamos salvar as girafas da Amazônia salvar as girafas da Amazônia, pensando isso lá de Curitiba, lá de Denver, pensar isso lá de outros lugares centrais do mundo é fácil. Quero ver pensar desenvolvimento aqui. Vivendo aqui. Né? Vivendo aqui, né? Com os desafios daqui. É isso, meu querido. Uma satisfação imensa estar aqui contigo. E até a próxima, a gente conversa assim. Tá bom, gente. Mais uma vez, obrigado, Cristóvão. Obrigado você que nos acompanhou nesse bate-papo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que tenham gostado. E peço mais uma vez, curta, se inscreva no nosso canal, porque é isso que faz com que a gente fique mais otimista em relação ao mundo, otimista em relação de produzir conteúdo de qualidade, debate sempre democrático, amplo. Não é? Aqui a gente procura fazer o melhor, trazer um pouco da experiência da universidade e, obviamente, as pessoas que se sentam aqui são pessoas que ou são da universidade ou são da sociedade civil organizada, políticos, representantes do povo. A ideia é fazer da política nossa de cada dia um espaço de debate democrático. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.